queimaram a Bíblia inúmeras vezes, proibiram as pessoas de ler a Bíblia, mas ninguém pôde parar este evangelho. Começou lá em Jerusalém e percorreu o mundo inteiro, como Jesus disse que ia acontecer. Amém? Tem chegado até nós aqui nos confins do mundo, como diz, né? Mas graças a Deus que Ele nos viu, que nós iríamos aceitar esta palavra. E aqui estamos nós clamando a Ele, que Ele nos ajude, que Ele nos dê força. Nós queremos lutar até vencer, até o último momento. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não diz assim aquele que nunca errar, diz aquele que perseverar. Perseverar quando você insiste, você luta, você falha, mas você pede perdão, você diz: Senhor, eu quero a tua salvação. Você tem certeza no seu coração, você não olha para o sentimento, porque você é filho e uma filha de Deus. Não somos guiados pela vista e nem pelo sentimento, somos guiados pela fé, pela promessa que Ele fez para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, chegamos a mais um início de semana. Porque às vezes a gente fala final de semana é a sexta e o sábado. Domingo é o início da semana e Deus nos deu graça. Mais uma semana e aqui estamos nós, né? Graças a Deus, ontem concretamos a laje, né? Os irmãos se empenharam ali. E em especial o irmão Guedes, o irmão Salomão, que mais vai à frente, né? E puxa aí, tem mais força também, né? E até o irmão Nézio. O irmão Nézio deixa nós meio assim, meio com vergonha também, né? Esse bracinho fininho ali, mas tem muita força, né? Graças ao Senhor Jesus, né? Então, como diz aquele ditado, que o trabalho não mata ninguém, mas o trabalho dignifica o homem, né? E é certo que tem uns trabalhos mais pesados que outros, né? Mas tudo é trabalho. E tem muitas pessoas que não querem trabalhar se não for naquilo que elas não gostam. Ah, não gosto, eu não vou. Elas ficam esperando alguma coisa. Daí elas são pobres, não tem às vezes alguma coisa. Mas, fulano, porque você não tem isso, mora aí nessa casinha, na favela. É porque Deus quer assim. Não é que Deus quer, é porque a pessoa não quer, ele não se propõe a mudar de vida, né? Fazer outra coisa. Às vezes, se é motorista, se não tiver uma vaga de motorista, ele não trabalha em mais nada, né? Mas nós, como filhos de Deus, Deus tem cuidado de nós, Ele nos abençoa e Ele provê todas as coisas, né? Não tem nenhum dos irmãos sem trabalho, sem trabalhar, né? Porque Deus, Ele é um Deus provedor, né? E nós vivemos numa região, num país muito rico, tem muito trabalho, né? E a nossa cidade também, ela tem muito trabalho, falta pessoas para trabalhar e isso às vezes deixa as pessoas um pouco acomodadas, né? Mas nós vemos no Oriente Médio lugares que as pessoas não têm nem trabalho, muita pouca comida, na África, e eles lutam, eles sofrem, né? E aqui Deus nos deu esse privilégio. Então que nós possamos usar isso para a glória de Deus. Amém. Para a glória de Deus. Então, antigamente a gente fala 20, 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente pensava que uma pessoa rica, que tivesse dinheiro, não podia ser crente e não ia entrar no reino dos céus. Mas a gente vê que isso não é bem assim, né? Mas Tiago diz assim: não são muitos os ricos segundo a carne que servem ao Senhor. Isso é verdade, né? E ele chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Abraão era fazendeiro, né? Abraão era rico, era fazendeiro, né? Um homem muito rico, mas ele era temente a Deus, né? Que nada de bens que nós tivermos pode ser pouco ou muito, e isso não atrapalha a nossa fé. Amém. E nem nós servir a Deus, mas que nós possamos louvar a Deus com tudo que nós temos. Amém. E devemos ser gratos a Deus de tudo que nós temos, ainda que nós não temos tudo que nós queremos. E assim nós podemos possuir as coisas com equilíbrio, né? Como disse Salomão, ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, que Ele não me dê pouco demais, para mim não murmurar, e não me dê demais também, para mim não me ensorbebecer contra Ele.
Então que Ele dê na porção equilibrada. E uma das coisas mais importantes hoje para nós fazer vencer nesta hora é equilíbrio. É equilíbrio de nós viver no meio desse mundo, das coisas, das facilidades que o mundo oferece, empréstimo de qualquer jeito para se endividar e na hora de pegar parece que não é facinho assim, se pagar, se der, nós paga, se não der também, né? Então, mas não é, esse é o equilíbrio, dizer não, né? Dizer não para as ofertas. De vez em quando liga gente de banco oferecendo dinheiro emprestado, cartão de crédito, não sei o que, e coisa, e me oferece, eu não estou querendo, né? Então, são tudo armadilhas, né? Embora que no momento certo, tem horas que é necessário e precisa, né? Precisa, é necessário. Então, esse é o equilíbrio que nós devemos ter. Não que um cristão não possa dever, porque lembrando assim, todos nós devemos, porque é uma escritura em Romanos que diz assim, não deveis nada a ninguém. Lembrando que essa escritura, ela diz mais especialmente ao amor, que alguém diz assim, ó, fulano não me tratou bem, parece que faltou amor comigo e tal. Mas que essa coisa nós não podemos dever nada a ninguém. Mas, e também contas que fala assim, ó, não vou pagar. Então, essa conta é quando a pessoa nega, né? Não deve. Mas diz, todos nós devemos. Quando nós está terminando um mês, já tem uma fatura de luz, de água que nós gastamos e é uma conta que tem que pagar. Então, essa conta que gira todo mês, que paga, isso na verdade não é uma dívida. É uma coisa que está se pagando. Ou uma prestação que você comprou, de um carro, de um objeto, essa é uma coisa que você está pagando. Mas isso não tem nada a ver, né? Então isso são coisas da vida, né? Mas esta é a hora do equilíbrio para que nós possamos servir ao Senhor, né? Nesta hora e saber como agradar a Ele, né? Rembrandt diz que nós estamos sempre falando que o rapto está perto, que o mundo vai se acabar mesmo, mas ele diz, se você tiver que construir uma casa, construa, se tiver que estudar, estude, né? Ele disse, se tiver que construir uma igreja, ele diz, constrói. Ele disse, eu preferiria gastar o dinheiro, construir uma igreja e Jesus voltar logo e ver a obra construída do que guardasse o dinheiro no bolso, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. O profeta trouxe um equilíbrio para nós por dentro da palavra, né? E nisso nós damos graças a Deus. E aí nós não somos extremistas, né? Como aquele homem que chegou para o irmão Branham e ele disse para o irmão Branham, irmão Branham, está na mensagem dos selos, né? Ele disse, irmão Branham, eu dei a chave do nosso carro para o nosso pastor, porque pelo que o senhor tem pregado, nós estamos crendo que o rapto vai acontecer a qualquer momento. E eu tinha dado a chave do carro para o pastor. Então, ou ele não cria que o pastor ia ser arrebatado, ia precisar do carro, sei lá o que era, né? Ou era para o pastor vender o carro e ficar com oferta também, não sei, né? E ele diz assim, nós temos uns filhos que não são crentes, e eles que fiquem lá com a fazenda, né? Disse bem assim para o irmão Branham, né? Eles que fiquem lá com a fazenda, e nós não queremos ter mais nada, porque o rapto vai acontecer. E isso já faz-se quase 60 anos, né? Quase 60 anos. Então, não é bem por aí, tem que ter um equilíbrio, né? Nós temos que voar nas alturas espiritualmente, mas também ter os pés firmados no chão. Cada passo que nós dermos, né, tem que ser baseado na Bíblia, na mensagem e tudo mais, né? E assim nós seremos vencedores, né? Porque a vida humana nossa, ela continua. Você tem o direito de adquirir móveis, eletrodomésticos, facilite a sua vida, a nossa vida. Mas todas essas coisas são boas. Nós não podemos se enredar com elas que possa atrapalhar a nossa salvação, né? Até o carro, como Brana fala do carro, e ele dava graças a Deus nas menores coisas. Ele disse até pelo comprimido que sarava, ajudava a passar a dor de cabeça, pela pasta de dente que ajudava a clarear os dentes, limpar os dentes. Ele dava graças a Deus pelo carro, que ele podia ir com ele até a igreja, no supermercado, na loja. Ele dava graças a Deus em tudo, né? E assim nós estamos vivendo nesse tempo, sabendo que haverá um certo aperto sobre a noiva, que chegará uma hora que quem for dessa noiva não vai poder comprar e nem vender, porque não vai ter uma marca na testa, nem um sinal na mão,
da besta, né? Então, que nós possamos, nesse dia, nesta hora, estar sendo preparados por esta mensagem com equilíbrio dentro da palavra, para saber discernir a hora que nós estamos vivendo. Amém. Algumas denominações que estão preparando as pessoas para enfrentar a grande tribulação. Mas essa mensagem da hora não é para isso. Ela veio para preparar o povo que quer subir no arrebatamento. Amém? Amém? Então é para isso que nós estamos aqui. Nós não queremos saber como se defender na grande tribulação, fugir para o mato, igual eles falam, ir para a caverna, esconder. Não vai ter lugar para as pessoas se esconderem, né? Mas o Ombra diz que o único lugar seguro é no aprisco do Senhor. Amém. Na sua palavra, estar debaixo do sangue, amém, estar debaixo do pacto de Deus, né? Com a nossa vida confessada, né? Uma vida correta, uma vida consagrada, uma vida de submissão à palavra. E então, quando ele voltar, ele se agradará de uma vida assim, e ele vai dizer, cada eleito, cada predestinado vai ouvir uma voz que o mundo não vai ouvir. Vai dizer assim: suba cá, meu bom e fiel servo, fosse fiel um pouco da terra, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E isso nós queremos ouvir. O Ombra diz que tem que haver no nosso coração uma expectativa de ouvir essa voz. E isso nos encoraja no momento de luta, de angústia, de prova que às vezes nós passamos, nos anima a encorajar a prosseguir lutando, né? Porque sabemos que há uma recompensa no final do caminho. E estudando sobre as eras da igreja, o Ombra fala muito sobre essas coisas de encorajamento, de ânimo, e mostrando que nossos irmãos no passado lutaram tanto, sofreram, foram mortos, tiravam suas liberdades, eles tinham que fugir para as montanhas, deixar as casas, os animais para trás, né? Isso quando conseguiam escapar, fugir. Os que eram presos eram mortos, torturados, né? Então, eles sofreram tudo isso por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus. Porque eles receberam Jesus nos seus corações e eles queriam esta vida eterna, eles lutaram por ela. E é como aquele hino que nós cantamos: eu sou a semente do sangue, né? Semente do sangue, aquele sangue que derramou no chão lá na primeira era, né? Então, nós nesta última era temos que dar prova, e ainda que nós não somos perseguidos e mortos daquela maneira, mas o profeta diz, há uma morte espiritual rondando por aí, né? A morte espiritual está rondando por aí. E o que é essa morte espiritual? Ela vem de forma física, espiritual, mundana ou religiosa também. Ombra diz que o espírito religioso é uma das coisas que mais matam as pessoas, porque o ódio religioso é o pior que existe, né? E Ombra diz que a segregação, o isolamento, a separação das pessoas, Ombra diz que gera um ódio, as pessoas começam a odiar uns os outros e criam ódio, porque aquele não crê igual eu, porque fica um ódio, aquela coisa. E Ombra diz que essas coisas deixarão essas pessoas fora da terra prometida. Então nós não queremos estar fora da terra prometida, já que nós lutamos tanto, nós renunciamos à denominação, renunciamos ao mundo, os prazeres, as coisas do mundo, renunciamos tudo, e depois vamos perder a vida eterna por causa de orgulho religioso, de coisas. Não, nós queremos ser humildes na presença de Deus. Amém. E deixar o Espírito Santo tratar conosco, tratar com a nossa vida, nos moldar, nos ensinar devagarzinho, e moldando o nosso caráter, nos ensinando, mostrando quem nós somos. E a obra que Ele tem para completar na nossa vida, na igreja que é dele, Ele vai fazer. Amém? Amém? Às vezes nós pensamos assim, mas como que Deus vai mudar isso? Deus sabe no momento certo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Amém? Ele sabe como fazer. E Ele tem o tempo dele como fazer, né? Graças ao Senhor. Então, queremos transmitir a saudação do pastor Carlos Canete, lá do Chile, né? Manda saudação para toda a igreja. Também o irmão Antônio Hernandes, lá da Nicarágua também. Manda saudação para toda a igreja. Louvado seja o Senhor. Irmão Mário Amarília também, diácono ali em Cidade Leste, também manda saudação para todos os irmãos. Amém.
E também os irmãos de Toledo, né? Ontem nós estivemos lá em Toledo e eles estão prosseguindo na batalha depois de uma grande ferida, né? O que eles passaram e um grande desapontamento, né? Mas a vida prossegue, porque a própria natureza a própria natureza, ela é um testemunho de perseverança e de vitória. Se você cortar uma árvore, cortar um galho dela, ela brota outro, ou dois. Né? A natureza não para, ela sempre brota. Se tem vida, se tem uma raiz firmada no chão, ela sempre brota. Amém? Amém. Então, há uma planta, uma árvore, que ela é um belo exemplo do cristão. Né? O Brana fala, a ciência prova, é uma árvore chamada de cedro, o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele nasce em regiões montanhosas e é provado hoje, esqueço como é que é o nome da ciência que estuda as plantas, né? Zoologia, um outro nome. É provado que tem cedros no Líbano com mais de 2000 anos, que era do tempo de Jesus Cristo ainda. E o cedro do Líbano, ele é um belo exemplo de muitos cristãos, né? Que ele, 4, 5 anos, às vezes ele não cresce mais do que isso. Só que quando ele está um tanto assim para cima da terra, ele tem raiz de 3, 4 metros debaixo da terra já. Às vezes ele não cresceu para cima, mas ele está se firmando, ele está se enraizando no meio daquelas pedras na montanha, a raiz vai indo. Se ela chegar numa pedra assim, a raiz bater aqui, ela vai contornando, até ela dar um jeito, sair para o lado da pedra e crescer para baixo, encontrar a terra onde ela possa sugar a água para manter aquela árvore. Né? E às vezes tem cristão que às vezes demora para os frutos aparecer, para a vida melhorar realmente como deveria ser, mas se é um cristão predestinado, se é um filho de Deus, há uma raizinha crescendo lá dentro. É invisível, é um crescimento às vezes invisível, mas está crescendo lá dentro, está armazenando conhecimento, está armazenando ali sabedoria, está ouvindo a palavra, está guardando. Então por isso nós devemos ter paciência, porque Deus tem paciência com a própria natureza, né? E às vezes nós queremos ver a igreja explodindo, né? Todo mundo gritando e dando soco nas paredes e coisa mais, mas vamos com calma, vamos enraizar bem na palavra, vamos ter certeza no que é que nós estamos crendo, porque senão nós podemos gritar, pular, que isso tudo é bom e tem seu lugar no brandice, mas aparece qualquer pessoa e fala uns negócios, aí você quer sair da igreja. Você está firmado na palavra. No que você está firmado? No que nós estamos firmados? Parece um pregador lá não sei aonde, solta uns negócios na internet e nós fica tudo balanceado. Não, nós não somos cana agitada pelo vento. Amém. Nós somos cedros do Líbano. Amém. Nós estamos firmados, nós temos raiz na palavra, né? E esta obra aqui, ela tem vários anos, né? Quando outro pastor tocava o trabalho, né? E depois, em 2013, nós mudamos para Cascavel, continuamos o trabalho, né? E em 2014, nós assumimos o trabalho aqui, né? E aqui estão homens e mulheres que se pararam, né? O irmão Guedes foi um homem que se parou junto por esta palavra, por esta verdade, por essa obra, junto com a sua família, os outros irmãos também, que estão mais tempo. Depois veio o irmão Nésio para cá, né? O irmão Valdecir, a família. Era só o irmão que era batizado, nós batizamos a irmã Camille também. Depois veio o irmão Ed, o irmão Nelande, né? E vai vindo, Deus trouxe os outros também, Mandaut, né? Todos. Então nós estamos aqui lutando por algo que nós sabemos que é verdadeiro. Amém. E que tem uma recompensa no final do caminho. E se nós dermos lado para o Espírito Santo, ele completa esta obra. Né? E nos faz uma igreja vitoriosa, né? Também estava esquecendo, o irmão Valdecir comunicou que não poderia vir no culto hoje, né? Ele e a família não poderia vir. É muito bom comunicar quando não se pode, porque então, nós apresentamos em oração, né? Ele roga as orações da igreja. Também a irmã Teresa da Alpiana estava muito gripada, com uma forte gripe também, não pôde vir, pede também a oração da igreja, né? Nós vamos ler a Bíblia.
e vamos estudar um pouquinho a palavra. Nós estamos estudando sobre as eras da igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. E nós vamos estudar um pouquinho aqui a palavra. E as eras é um estudo que realmente alinha o cristão, né? O cristão dessa mensagem, ele toma conhecimento disso, abre muita visão espiritual. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, que é sobre a era de Esmirna, que é a segunda era da igreja, né? Segunda era da igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que for morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pai Celestial, esta tua santa palavra, ela é a verdade para nós, e dela vem a inspiração para nossas vidas, para prosseguirmos lutando e caminhando nesse tempo. Damos graça, meu Pai eterno, por poder ter essa liberdade, estudar esse livro sagrado e falarmos abertamente a verdade dessas sagradas escrituras. E mostrando, Pai, nesse tempo do fim, esse espírito religioso que tem matado as pessoas, aprisionados, acorrentado por circunstâncias espirituais as pessoas, por tradições feitas pelos homens, credos e dogmas. Mas todavia o Senhor tem enviado uma mensagem que arrebentou os grilhões, que quebrou as algemas do pecado, que tirou de nós o jugo religioso. E assim nós te louvamos, Pai, nesta hora. Permita-nos, Senhor, ver e receber esta palavra, receber esta verdade para a nossa vida, porque nós queremos, Pai, ser fortalecidos nesta hora. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos graça, meu Pai. Nós pedimos e rogamos a tua bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Esmirna é a segunda era, e também era a cidade onde estava situada a igreja, que simbolizava o espírito que estava naquela era. Por que que tem o nome das eras? É o nome de cada cidade, né? É o nome de cada cidade. Só que o espírito que operava naquela cidade era o mesmo espírito que estaria operando na era, no tempo que cada uma delas iriam se desenrolar. Mas naquele tempo em que, naqueles dias, na era primitiva, naqueles dias, todas essas cidades existiam, né? E elas eram cidades que estavam todas na Ásia, na Grécia, por ali, naquela região, né? Então, elas representavam eras. Elas representavam eras. E Deus também teve homens em cada dessas eras, e foram homens que lutaram contra o sistema, contra o nicolaísmo, contra as coisas erradas, e não se enredaram com o sistema dos homens. E o Mumbrana fala nesta era de Esmirna que um dos homens que poderia ser um mensageiro, que era Policarpo, ele conheceu ainda um dos apóstolos vivo, mas Policarpo, ele pendeu para a organização. Então você vai ver nos livros das eras que Deus não apoia, e Mumbrana diz que Deus nunca formou uma denominação. E Deus não está obrigado a abençoar uma denominação. Mas você diz, mas eu conheço uma igreja denominacional e tem bênção. Deus deixa a bênção cair lá por causa da sinceridade e da ignorância das pessoas. Deus permite bênçãos alcançar. Embora que bênçãos materiais não influem na salvação das pessoas, né? Por
porque Jesus mesmo fala na parábola do trigo e do joio que os dois nascem lá no campo e chove em cima de todos eles, né? A chuva cai sobre espinhos e sobre abrolhos, mas no final cada qual produz o seu fruto, né? Cada qual produz o seu fruto. Então nós queremos produzir o fruto verdadeiro da palavra, porque a palavra falada é a semente original, né? A palavra falada é a semente original. No livro das Eras, na página 93, que compete à era de Esmirna, o profeta diz: a cidade de Esmirna estava situada um pouco ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna. Por causa do seu porto excelente, era um centro comercial de renome por suas exportações, e era também distinguida por suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciências e belas construções. Nesse tempo, ali antes, um pouco antes de Cristo, no tempo de Jesus esteve na terra, os apóstolos, essas cidades elas estavam na Grécia, né? E o Império Grego, Alexandre Magno foi o pai, Alexandre o Grande, que foi o filho que conquistou o mundo. E eles levaram o Império Grego, e aonde eles foram, eles iam levando a cultura grega, né? E a Grécia era um país muito desenvolvido em ciência, em artes, em medicinas, em escolas, eles ensinavam. E então nós vemos que essas cidades, elas eram cidades prósperas, porque elas não eram cidades de bárbaros, elas eram cidades prósperas, de pessoas inteligentes e cultas e tudo mais. E o Branham diz que enquanto mais o homem estuda conhecimentos humanos e naturais, mais longe ele fica de Deus. Porque então eles querem provar pela letra, pela razão, pela ciência e pela razão as coisas. Então ele diz: muitos judeus viviam lá e eles eram amargamente contrários ao cristianismo e até mesmo mais do que eram os romanos. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi martirizado pelos judeus e disse que eles profanaram o seu dia santo, o sábado, para carregar a madeira que formaria sua pira fúnebre, né? E a palavra Esmirna significa amarga, sendo derivada da palavra mirra, né? Que era um daqueles elementos que os 3 reis magos levaram para Jesus, né? Cada um levou um presente, né? E uns levou incenso, ouro e mirra. Cada coisa significava de etapas da vida de Jesus que ia fazer. Ouro, porque ele era o rei dos reis, né? Incenso, porque a sua vida ia ser como um cheiro suave para as pessoas. E mirra quer dizer que ele ia sofrer, ele ia passar por uma coisa muito amarga, um sofrimento muito amargo para trazer salvação para os escolhidos. Amém. E a palavra Esmirna, quer dizer mirra, amarga, usada para a embalsamação de mortos. E assim temos um significado duplo encontrado no nome desta era. E foi uma era amarga, cheia de morte. 2 linhas dentro da estrutura da igreja estavam se apartando mais com um amargor e intensificação em direção à verdadeira vinha por parte da falsa. A morte não era apenas a semente da falsa vinha, mas até mesmo a verdadeira vinha havia uma paralisia e impotências progressivas, porque já tinham se desviado da verdade não adulterada dos primeiros poucos anos após o Pentecostes. Veja, na página 94 ele diz: e agora, quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, falando sobre Israel, que quando eles foram para o cativeiro em Babilônia, por causa das amizades erradas, né, eles foram para o cativeiro, eles começaram a adorar ídolos de outras nações, e Deus enviou castigo sobre eles, e eles foram levados para a Babilônia. Então, o Branham diz assim: quando Israel entrou em alianças com o mundo e contraiu amizades através de casamento, chegou finalmente o dia quando o mundo assumiu
o comando e Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Então preste atenção nisso que o Mombrana vai dizer. Agora, quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, um templo e a palavra. Era o que Israel tinha. Um sacerdócio da linhagem de Arão, sacerdócio arônico. Eles tinham um templo em Jerusalém, que aquele templo era sagrado e era tudo para eles. E quando eles tivessem dificuldade, aonde eles estivessem, mas se eles soubessem a direção onde era aquele templo, e eles levantassem a face para o céu, um jeito virado para o lado que era aquele templo, ele podia estar a 100, 200 quilômetros daquele templo, eles orassem a Deus, Deus ouvia a oração deles. Amém. Então eles tinham um sacerdócio, o templo e a palavra de Deus. Porém, quando eles voltaram do cativeiro de Babilônia, eles tinham rabinos, uma ordem teológica de fariseus, uma sinagoga e o Talmud. Então eles já tinham outras coisas acrescentadas, né? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseu é uma das religiões dentro de Israel que surgiu depois do cativeiro. Porque tinha os fariseus, né? E tinha também os saduceus. Os saduceus, eles não criam em ressurreição, né? Mas eles criam em anjos, né? Uma coisa assim, se eu não estou enganado. E os fariseus criam tanto em anjo como criam em ressurreição, na ressurreição dos mortos. Mas tinham mais também, tinham mais denominações. Nos dias de Jesus tinha fariseus, saduceus, herodianos, essênios, que era uma classe de homens que largavam as mulheres, não queriam casar, iam para a montanha, viviam lá na montanha, e eles não matavam bicho, eles tinham arados que botava um homem que puxava o arado para a terra, feito com madeira, não podia usar nada. Sabe aquele espírito de puritano, de que não toque nada, porque isso, aquilo, outro, não come carne de bicho, não come carne de animal, tem que ser vegetariano, essa coisa toda, né? E assim eram esses essênios. Eles iam para lá, eles ficavam longe da civilização, vivendo na montanha e coisa mais. Tinha essênios, tinha herodianos e tinha mais coisas. Mas a principal era os fariseus, era mais forte, zelosa. Pegou os mandamentos de Moisés, que era 600 e pouco mandamentos, acrescentou mais neles ainda. Por isso que Jesus chegou e ele dava de arreio de azorrague nos fariseus, e dizia: vós, fariseus hipócritas, que atam fardos pesados e coloca nas costas dos homens para eles carregarem, e vós nem com o seu dedo mindinho querem mover esse fardo. Então assim eram os fariseus, eles queriam impor coisas nas pessoas, que as pessoas não davam conta de viver. Era um espírito fariseu, eles não suportavam ver o erro do próximo, tinha que matar. Por isso eles levaram aquela mulher aos pés de Jesus: ó mestre, nós temos que matar essa mulher, nós pegamos no espírito de adultério, no ato de adultério. Jesus olhou assim, baixou, começou a escrever na areia, e a Bíblia não relata o que Jesus escreveu na areia. Só que nós podemos supor o que Jesus escreveu na areia. E quando ele começou a escrever na areia, e tudo com pedra na mão, em redor, para apedrejar aquela mulher, mas eles queriam testar Jesus, se ele mandava apedrejar, matar ou não, né? E ele começou a escrever na areia. E ele foi escrevendo na areia, escreveu algumas palavras na areia, e daí a Bíblia diz que aquelas pessoas foram jogando as pedras no chão e afastando de costas. Com certeza eles leram o que Jesus escreveu na areia, porque Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém. Com certeza Jesus escreveu o pecado das pessoas na areia: soberba, inveja, orgulho, desejo de matar, e foi escrevendo na areia. E eles leram aquilo que estava na areia, e daí ele disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram jogando, e a mulher estava abaixada lá, esperando receber as pedradas para morrer. E passou um tempo, as pedras não vinham, e ela levantou a cabeça e viu que estava só Jesus. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Amém.
E então ali ficou uma grande lição para nós condenar o próximo só se nós não tivéssemos esses pecados que Jesus escreveu na areia. Mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Veja, então eles voltaram de lá com muita coisa, com introdução na religião mosaica, no judaísmo. Veja, e quando Jesus veio, eles estavam tão corrompidos que ele chamou-os de seu pai, o diabo. E isto apesar deles serem de Abraão segundo a carne. E nesta era nós vemos a mesma coisa acontecendo. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel, porém um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais. Assim haverá sempre um pequeno grupo de verdadeiros cristãos, a noiva de Cristo, até que ele viesse para os seus. Amém. Nessa cidade, a cidade de Esmirna, havia 2 templos famosos. Um era o templo erigido para Zeus, que era o deus grego, era o deusão poderoso, o deus da guerra, era Zeus. E o outro foi erigido para Cibele, que era uma deusa feminina. Embora que os gregos tinham uma outra mulher que era a deusa deles, que era a Diana dos Efésios, que foi uma pedra que eles encontraram no campo, e ela tinha o formato de uma mulher larga em cima, com a cinturinha apertada, e abria assim, e fazia o formato de um corpo de uma mulher. E eles acharam aquela pedra, e o diabo entra sempre nessas coisas, e eles falaram assim: olha, Deus mandou do céu a imagem da nossa deusa Diana, e pegaram aquela deusa e construíram um templo de mármore branco, e colocaram essa pedra lá, e adoravam ela, a deusa Diana. Então, mas ali em Esmirna havia esse templo da deusa Cibele, né? A Cibele. E o irmão Branham disse que era o mesmo espírito que já estava apontando um homem ou uma mulher. E é o mesmo espírito que entrou nos romanos. Porque os demônios, eles só mudam de lugares, né? Porque aonde o diabo começou a sua obra? Logo depois do dilúvio, Nimrod começou a construir uma torre. Ele era do demônio. Ele era um satanista. Veja, a própria história de Nimrod, né? A própria história de Nimrod é contada que Nimrod teve um filho, não sei como é que é lá que ele está, agora eu não me recordo bem, que era filho de teve um filho com a própria mãe, um negócio lá que era um deus, ele era um deus para as pessoas. E ali em Babilônia, em Babel, na Torre de Babel, onde eles começaram a adorar 3 deuses. Ali eles começaram com a Trindade. Mas veja, Babel, Babilônia. Mas quando Babilônia foi conquistada pelos gregos, né? De Babilônia foi para o Egito. Mas quando os gregos conquistaram os egípcios, eles levaram essa religião satanista para a Grécia. E quando os romanos conquistaram a Grécia, eles levaram também isto para Roma. Só que eles deram outros nomes para esses deuses, esses espíritos. Eles vestiram de outra roupagem esse espírito. Então na Grécia tinha esses 2 templos. O irmão Branham disse que era um templo para um homem, seria um homem, um deus masculino e uma deusa feminina. O irmão Branham disse que é o mesmo espírito que estava pressagiando que haveria na frente um espírito que diz que Maria é coigual com Jesus, tem o mesmo poder. E para os romanos, católicos romanos, Maria é como uma deusa também. Vamos dizer que esse mesmo espírito que estava ali, ele só vai mudando de lugar, de fases, de roupa diferente. E esses templos eram ligados por uma rua, aqui é revestida de asfalto, algumas é de paralelepípedo. Mas essa rua que ligava um templo no outro era feita de ouro. De ouro. Veja. Então, e eles faziam suas reuniões nesses templos, né, de um deus e uma deusa. E a semente da mariolatria, na qual Maria é chamada Mãe de Deus, recebe honra e títulos e poderes, dando-lhe coigualdade com Jesus Cristo. A rua de ouro que os une é um quadro da cobiça que fez com que os organizadores nicolaítas usassem o Estado e a Igreja
porque conheciam a riqueza e o poder que isso lhes ofereceria. E assim como a era de Éfeso foi nada menos que a sementeira para a trágica era de Pérgamo, que ainda estava no futuro, esta era de Esmirna foi a chuva, o sol e a alimentação que assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, que é fornicação espiritual, da qual ela jamais se levantaria. E a morte estava permeando da raiz ao ramo, e aqueles que participavam dela participavam da amargura e da morte. Então, e as pessoas eram mortas por não pertencer a essas denominações. Né? Veja, aí o profeta continua dizendo aqui nesta mensagem, ele fala sobre essa tribulação de 10 dias, mas não é 10 dias literais. A chave para esta era, evidentemente, a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis que agora acredito uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. E não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referiam-se à multidão de cristãos onde quer que estivesse no mundo e em cada era. Hebreus capítulo 10, 32 e 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados suportasse grande combate e aflições. Em partes fosse feito espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fosse feitos participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecesse dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Amém. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, a Bíblia diz. Então o justo viveria pela fé. Amém. E agora o Senhor Deus Todo-Poderoso diz, eu sei. Então Deus sabia da obra. Nós lemos que Apocalipse 2. Diz, eu sei. Lá está ele andando no meio do seu povo. Lá está ele, o sumo pastor do rebanho. Porém ele retém a perseguição. Deus impede vir luta sobre a sua vida? Não, ele não impede. Ele não impede. Ele detém a tribulação? Não, ele não faz, diz o Mombrana. Por isso que nós às vezes pedimos a Deus, Senhor, livrai-nos do mal. Ele pode impedir algumas lutas, mas sempre nós vamos ter luta. Veja, por que ele vai permitir sempre ter luta? Ele simplesmente diz, eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isso é para tantas pessoas, diz Mombrana. Porque eles acham, quando eles vêm a Jesus, quando eles vêm para a igreja, vai pam, sumiu todos os problemas da vida da pessoa. E o Mombrana diz que a primeira coisa, quando um filho de Deus vem a Deus, ele é testado e provado no fogo. Deus prova, Deus permite o diabo provar para ver se a pessoa vai ou não vai, segue ou volta atrás. E Deus não pede licença assim, ô fulano, eu vou te provar, hein? Cuidado aí que eu vou te provar. Nem sempre ele avisa. Nem sempre ele avisa. E como Israel, eles têm dúvidas se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquia. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Tinha tanta luta acontecendo, tanto problema acontecendo, tanta gente morrendo, catástrofe, ladrão roubando as coisas, saqueava o povo. E Deus diz para eles assim, diz através do profeta Malaquias, eu vos amei. E eles falam assim, e eles bem atrevidos, falam assim, no que o Senhor nos amou? Eles estavam irados contra Deus. No que o Senhor nos amou? E o Senhor disse, eles disseram, não foi Esaú, irmão de Jacó? Agora eles começaram a acusar Deus. Nasceu 2 gêmeos e Deus disse assim, eu amei um e aborreci o outro.
Diz assim, o Senhor faz acepção de pessoas. Veja, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Mas por que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Porque Jacó, ainda que ele era cheio de falha, desde quando ele nasceu, tinha um espírito de trapaça nele. Mas ele queria aquela primogenitura, ele lutou com um anjo. A Bíblia diz que ele lutou com Deus. Ele agarrou naquele anjo naquela noite no vale de Jaboque. E ele disse, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Ele era perseverante, a luta veio sobre ele, mas ele agarrou naquilo, eu quero a bênção, eu quero. E ele disse, é hoje. O anjo falou assim, me solta que eu tenho que ir. Ele, não é hoje. Hoje eu quero essa bênção. Ele era determinado e ele alcançou. Glória a Deus, aleluia. E eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. E eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Tá doendo aonde? Ó, vou soprar um pouquinho para acalmar. Isso aqui é um bebezinho assim. Deus está dizendo assim, eu sei o teu sofrimento. Ele sabe. Amém. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. Mas se você é um eleito de Deus, esse amor de Deus é eletivo. Não é que você nunca vai ter luta, mas é que Ele te elegeu. Pode passar a luta que você passar, você não vai se perder. Porque eleito não tem vontade própria. Você pode correr, pode fugir de Deus. Um dia Deus cruza o seu caminho que não tem mais onde passar. E a prova de seu amor é a eleição. Visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente provado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação, por você ter Deus elegido para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. E essa é a prerrogativa dele. Ele nem precisa perguntar assim, se ele quer te provar, se ele pode ou não. Mas é nós que temos que orar, Senhor, se tu vai me provar, me dá graça para me suportar. Me dá graça, Senhor, para passar na prova. É nós que temos que pedir, Senhor, me dá graça. Sê comigo nessa batalha. Guia meus passos, Senhor. Amém. Aleluia. Ele é soberano. Deus é soberano. Vamos dizer. Ele é soberano. Amém? Se Ele é soberano, nós é que temos que sujeitar a Ele. Porque a salvação é dEle. O sangue que verteu na cruz é dEle. A purificação vem dEle. A libertação vem dEle. Tudo vem dEle. Ele é soberano. Mas tudo é com um propósito. Se Ele provar, é com um propósito. Se vier uma luta na sua vida, é com um propósito. Não é que Deus quer te humilhar perante o vizinho, perante os irmãos. Não, Deus não quer isso. Agora tem um outro detalhe também, que tem luta que não é Deus que mandou, é nós que puxa com a própria mão. Puxa ela. Puxa ela com a própria mão. Então ele diz, mas tudo é com propósito. Então ele seria autor da frustração e não de paz, se ele não tivesse um propósito em cada prova. Seu propósito é que após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos, firmados. Quando você atravessa uma prova, Deus vai pegando confiança em nós. Ele vai pegando confiança. Ele diz, olha, ele foi provado assim, ele não me trocou pelo mundo, ele não largou a minha palavra, ele não largou o meu caminho, ele aguentou a prova. E Deus vai confiando em nós. Porque Ele precisa de confiar muito em nós para dar esse poder da palavra falar. Ele tem que confiar muito em nós. Sabe por que senão? Porque esse poder ele tanto serve para ajudar como para destruir também. Porque Deus disse para Mombrana naquela manhã, naquele culto, com aquele jovem que estava tentando estragar a reunião, foram pagos por um ministro dele nacional para desmoralizar a reunião do Mombrana. E o Espírito Santo veio e disse, faça com eles o que você quiser. Ele podia matar aquele casal naquela hora. Mas veja, e naquela hora ele começou a lembrar
E ele diz assim, ó, eu não sou acusado desse tipo de pecado, eu nunca fiz isso, mas todavia eu sou culpado. Na verdade, ele não, todavia eu fui culpado. Ser culpado é uma coisa, e foi, é porque não é mais, é porque foi perdoado. Amém. Então ele disse, eu fui culpado de muitas coisas, porque uma mentirinha desse tamanho é um pecadão diante de Deus. E qualquer coisa errada que nós fizermos, até um pensamento, é pecado também diante de Deus. E então ele disse, olha, mas todavia eu errei alguma vez. E ele disse assim, eu os perdoo. E era aquilo que o Espírito Santo queria ouvir. E Deus nos treina através de provas, de sofrimento, também para que Ele possa outorgar, que é aquele filho que recebe a adoção, que fala no lugar do Pai. E aí nós vemos pessoas que querem ter o poder da palavra falada, de orar para um doente assim, mirar o dedo assim, dizer, está curado, é a coisa. Tem uns requisitos para Deus outorgar esse poder. Não é de qualquer maneira. Alguém diz assim, mas eu vi um pregador denominação fazer isso. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Você já leu a carta que acharam no meio dos escritos do irmão Branham, uma carta pessoal do irmão Branham, depois que ele morreu, achou no meio dos escritos dele. O que aquela carta diz? Aquela carta diz, o Espírito Santo estava dizendo, o irmão Branham escreveu, que aos outros era permitido fazer coisas que ao irmão Branham não era. Aos outros era permitido e eles receberem galardão, serem bem vistos pelas obras que eles faziam, mas o irmão Branham não. Aos outros era permitido adquirir riquezas e tudo mais, e coisas mais, e ficarem ricos, como o T.L. Osborne estava construindo aquela igreja que parecia um monumento, tudo incrustado de mármore. O irmão Branham olhou para aquilo ali e ele se sentiu tão pequeno. Ele disse, olha, eu com todos esses anos de ministério, e esse rapaz começou no meu ministério, e olha o que ele tem. E ele começou a entristecer com aquilo, e logo uma voz veio e deu umas fisgadas assim no coração do irmão Branham. Aquela voz, aquele sentimento veio e deu umas fisgadas no coração dele. Ele começou, ele voltou em si, ele disse, me perdoa, Senhor, por eu ter pensado isso dessa maneira. Ele disse, esse rapaz, olha o que ele tem, com só esses anos de ministério, olha o que ele tem, e eu não tenho nada. E aquela voz disse para ele assim, olha para o céu, aquela voz disse para ele. Ele disse, esse céu é o teu tabernáculo. Amém. Esse céu é o teu tabernáculo. E disse para o irmão Branham, eu sou a tua porção. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Então, veja, Deus ele tem as suas maneiras de treinar, de tudo mais. Agora, e o irmão Branham nunca usou esse dom que estava nele em benefício próprio. Ele nunca usou em benefício próprio. Ele usava pelos outros. Algumas pessoas pensam que o irmão Branham era um super-homem, assim, que nunca tinha uma dor de barriga, que nunca pegava uma gripe. Tem algumas pessoas, são espíritos religiosos que as pessoas pegam e não conhecem direito a mensagem, e elas falam coisas que no dia do juízo elas vão responder. O irmão Billy Paul fala que uns dias antes do irmão Branham falecer, o irmão Branham tinha destroncado um pé, torcido um pé, que ele foi pular uma cerca. Tinha destroncado o pé, torcido o pé, e ele estava com aquele tornozelo roxo, mancando, usando uma botina, caçando. O irmão Branham trocou um tornozelo roxo, As pessoas pensam, as pessoas precisam conhecer os detalhes da mensagem do profeta. Os detalhes. Né? Então, veja, toda luta e prova vem para nos aperfeiçoar. Então, ele diz, como disse para Jó, ele cuida de nós. Jó, capítulo 23, versículo 6. Veja você, ele próprio padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Jesus, né? Que está em Hebreus, capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação. Amém. Para todos aqueles, né? Veio a ser a causa de eterna salvação
para todos aqueles que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles, também por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Às vezes, lendo isso aqui, a gente lembra de coisas da infância, né? Nós morávamos no interior e nós tínhamos que descascar milho e debulhar milho na mão, assim, ó, na mão. E quando a mãozinha aqui doía bastante, assim, pegava um sabugo, né? Não é assim, meu Marcinho? Né? Pegava um sabugo assim no milho e tinha que debulhar milho para tratar os porcos. Todo dia eu tinha que fazer. E aquela tarefa era minha. Oh, que coisa! Mas aquilo dava Vamos usar a palavra. Aquilo dava uma raiva. E tinha que fazer aquilo todo dia. E todo mundo brincando, correndo para lá e correndo para cá. E eu tinha que fazer aquilo todo dia. E a gente pensava, mas por que eu tenho que fazer isso? Tem que fazer. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mombrana diz que todos nós temos uma tarefa, nós temos um compromisso. Ele diz que eles eram branas e eram 8 irmãos, creio que era uma coisa assim, e cada um tinha uma tarefa. Mas se um tinha que cortar a lenha, o outro tinha que carregar para dentro, o outro tinha que buscar água na fonte, o outro tinha que fazer não sei o que. Todo mundo tinha uma tarefa. Mas se um daqueles não fazia, o outro tinha que fazer a dele e ajudar o outro também, porque eram irmãos. E assim também é na obra de Deus. Nós trabalhamos um pelos outros, porque nós queremos ver a obra de Deus vencendo. Amém. Nós não somos daquele que fica recuado, agora quero ver o que vai acontecer. Não, nós, como diz, o mundo tem um ditado aí fora, o ditado deles é bonito, estamos juntos. Mas nós não devemos estar juntos aqui, só junto aqui, nós devemos estar juntos na luta. Amém. Por aquilo que é verdadeiro. Amém. Em um só Espírito, num só amor, uma só fé. Efésios capítulo 4. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um só amor. Amém. Efésios 4, versículo 3 e 4 em diante. E é isso que Deus quer, através do sofrimento. Cada um de nós somos moldados, né, para chegar a essa fé madura. Veja. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Então tudo que você sofre é por causa de Jesus, porque se você e se nós fôssemos um mundano, tem muita coisa que nós nem precisava se preocupar. Passava tudo certo. Mas por causa de nós sermos cristãos, tem coisa que nós sofremos, padecemos. Se nós fôssemos mundanos como os mundanos, era tão fácil, nossos parentes iam tratar tão bem. E eles iam, né? Porque ele quis isto, Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Amém. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Por que ele quer nos testar com paciência? Porque se você e eu, nós fazemos uma oração e Deus não dá na hora, nós vamos murmurar contra ele. Então ele quer que nós tenhamos paciência. Por isso que tem coisa que você ora, você luta e Deus quer dar bênção, e você quer, e você está orando, e Deus vai, ele tem um tempo que ele vai dar essa bênção. Mas ele quer testar a nossa paciência. Porque ele fica de lado, a razão encontra-se em Romanos capítulo 8, verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. O que é padecer? É sofrer. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento.
O caráter formado por sofrimento. Por isso, o irmão Brana fala que é importante a mãe, os pais ensinar as crianças desde pequeno. E quando para eles ganhar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa também. Eu quero uma bicicleta nova. Você vai fazer isso, aquilo outro. Por quê? Porque se ensina que se ganha alguma coisa quando se faz também alguma coisa. Porque senão as pessoas hoje, elas querem coisa fácil. Elas não fazem nada, elas apenas roubam para ter. As pessoas hoje, muita juventude nesse mundo hoje, elas não querem encarar um horário de jornada de trabalho numa fábrica, levantar 6 ou 6:30 ou 7 horas da manhã, entrar num trabalho, bater cartão, trabalhar até o meio-dia, ter um horário de almoço, voltar de novo, suportar dentro de uma fábrica, um patrão, um chefe de seção, buzinando no ouvido e dizendo assim, e querendo mais produção, isso tem que ser assim, isso tem que ser melhor, saiu uma reunião que agora é assim, uma pressão. Tem que produzir tanto, tem que chegar a tal meta e aquilo outro, e eles ouvindo isso, e receber ordem ainda, ser mandado. Eles não querem, sabe o que eles querem? Um caminho fácil. Vender uns negocinhos diferentes, umas petequinhas, que rende muito mais do que trabalhar um mês inteiro. É isso, as pessoas querem um caminho fácil. E muitas delas elas não aprenderam isso, que se ganha tal coisa, se fazer isso também. Ganha tal coisa, se limpar a casa, se varrer o quarto, se fazer aquilo outro, se lavar a louça. Então, é uma via de duas mãos. Vem, vai, faz, ganha também. E isso é ensinado, é ensinado como que se recebe quando se trabalha. E assim com Deus também. Deus, para Ele dar a bênção para nós temos que sofrer, e no sofrimento nós orar, e nós buscar a Ele, nós persistir, e nós lutar. Não simplesmente, Senhor, eu aceitei a Ti como Salvador, abre a janela aí agora, Senhor. Abre e derrama na minha vida. Não, é com luta, é com sofrimento. É verdade. Tudo que você tem, você lutou, você trabalhou. Você suou, você fez calo na mão, e foi adquirindo com o tempo as coisas. E é assim que a vida é. É assim também com as coisas espirituais. Nós vamos alcançando esse caráter de Cristo sendo formado na nossa vida, lutando, sofrendo, padecendo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Veja, então o caráter é moldado por sofrimento, né? Mombrana, ele chega a dizer aqui, na página 97, ele chega a dizer que se você, ou uma igreja que não tem nenhum problema nela, não tem nada, nenhuma luta, tá tudo certinho, não tem nada, você vigia que o diabo tomou conta da sua vida. Enquanto tiver luta, ele estiver lutando contigo, e ele luta até com sonho, ele manda um sonho ruim para você, e às vezes ele pode até mandar um sonho que você não era nem mais crente. É o ataque do diabo, é uma luta. É luta, se ele não pode derrubar você acordado de dia, ele tenta lá na hora do sonho, ele tenta de todas as maneiras. Por quê? Porque ele está tentando te derrubar. Mas se a pessoa quando está caída, ele não preocupa mais, mas enquanto estiver de pé, ele está sempre jogando pedra. Mombrano disse que você nunca vai ver pedras e pau debaixo de uma árvore que não produz fruto. Então, se o inimigo, se tem luta na tua vida, se tem prova na tua vida, é porque o diabo sabe que você é um filho e uma filha de Deus. Amém. E ele está lutando para te deixar fora da terra prometida. Mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. Amém. Então nós temos que perseverar. Aleluia. E não há nenhuma era livre disso. Não há nenhum verdadeiro crente livre disso. Isso é de Deus. E esta é a vontade de Deus. É necessário. Precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade do que devemos padecer e ser semelhantes a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor, é benigno. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, preste atenção nisso, como o Brana disse, na página 98.
Céus nublados e tempestades da vida não são sinais de desaprovação de Deus. Oh, mas tem uma luta terrível na minha vida. Nem sempre, irmãos, não é sinal que Deus não está te aprovando, que Deus te rejeitou, não. E ele diz também, tampouco céus claros e águas tranquilas, quer dizer, está tudo bem, olha, está correndo tudo bem, ixi, está vindo, Deus está abençoando materialmente, ó, está uma bênção, não teve ninguém doente na nossa casa nesse mês, nessa semana. Irmão Branham diz assim, tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. É assim que o ímpio pensa. E você já viu, irmão Branham fala, daquele salmo que Davi quis murmurar, porque ele viu que o ímpio parece que não tem aperto, mas parece que eles estão sempre rindo, parece que não tem sofrimento, e nós lutamos todo dia. Nós viemos no culto de oração, nós viemos ouvir uma palavra, nós ouvimos cântico em casa, e parece que o inimigo ainda se levanta para ter uma discussão, né? Um arranca-arranca, assim, uma coisa, e parece que na casa do ímpio está tudo tranquilo, todo mundo rindo. Está todo mundo tranquilo. Por quê? Porque o diabo não incomoda eles. Está tudo tranquilo. Mas ele quer nos derrubar. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Ah, sim. Mas como saberemos? Nós saberemos porque ele disse assim. E manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si e nos deu seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele? Como você vai provar que você ama Deus? Como que você vai fazer? Falar para ele? Nós podemos falar uma coisa que realmente às vezes pode não ser. Mas nós temos que provar para ele que nós amamos ele. O irmão Branham diz, crendo no que ele disse. Amém. E conduzindo-me com amor por ele, no meio das provas, que ele, em sua sabedoria, permite acontecer na nossa vida. Quando você, com sabedoria, Senhor, dá-me graça, você não murmura, você, Senhor, me dá-me graça, Senhor. Eu estou padecendo, tu sofreu mais do que a mim, Senhor. O Senhor sofreu naquela cruz. E sabe, irmão Branham, você sabe o que Jesus morreu mesmo? Do que Jesus morreu? Da coroa de espinho? Da lança que furou ele? Não, irmão Branham, isso foi de desprezo. Hoje, os crentes, principalmente dessa mensagem, os parentes que não são crentes, desprezam, porque você crê nessa mensagem, porque você crê desse jeito. Tem parente que despreza crente porque o crente é dizimista, é bobo, dá dinheiro para a igreja, dinheiro para pastor, não sei o quê. E eles, o que eles têm? Eles não dão o que é de Deus, mas ele dá para o dono do bar, no cigarro, na cachaça que vai embora, nas coisas erradas desse mundo. De toda forma eles dão, mas dá para o Deus deles, que é o Deus desse século. Né? E então, nós sofremos e padecemos por causa de Cristo, por Cristo. E essa é a prova que nós amamos Ele. Nós cremos na palavra. Amém. E nós nos conduzindo no meio das provas e conduzindo com sabedoria e pedindo graça para Ele. Amém. Mas Ele diz, e essas coisas físicas, né, não são as verdadeiras necessidades básicas da vida, pois a vida de um homem não consiste em coisas que ele possui, mas de preferência buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. Amém. O povo de Deus não é inclinado ao material, eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, o irmão Branham fala aqui, né? Que a maioria não são ricos, mas exatamente eles estão do lado pobre. A maioria está do lado pobre. Pois assim nos dias de Jesus, isto foi verdade nos dias de Paulo e deve ser verdade hoje. Isto não é tão verdade hoje, porque a era da Odisseia é uma era vasta de riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é a abundância de bens terrenos. Que coisa, quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito. Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é material, ele é dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Aleluia. Glórias a Deus. Embora que nós cremos em Deuteronômio capítulo 28, né? E que se deres ouvido para ouvir a palavra de Deus e crer em sua palavra e fazer cumprir o que está escrito nessa palavra, a Bíblia diz que todas essas bênçãos te alcançarão. Aí ele vai nomeando as bênçãos. Ele subiu sobre o monte de Gezerim e levantou os braços e começou a jogar as bênçãos sobre Israel. Se fizeres assim, será abençoado. Bendito será a tua amassadeira, bendito será as tuas vacas, bendito será o ventre dos teus animais, bendito será a terra. E vai bendizendo, ele vai jogando bênção, e aquela bênção ia pegar em quem pegasse, que ouvisse a palavra de Deus e cumprisse o que estava na palavra. Por isso, irmão Brana, ele chega a dizer que os filhos de Deus, quando eles têm bens materiais, eles também fazem, daqueles bens, eles louvam a Deus com aquilo. Eles louvam a Deus com aquilo, eles contribuem com a causa de Deus com aquilo. Irmão Brana chega a dizer que Deus coloca pessoas de bens aquisitivos na igreja para ajudar a obra de Deus, né? Então tudo tem um centro, embora que o mundo denominacional eles torcem a coisa, mas tudo tem um centro. Por isso o profeta nos ensina, né, que tudo tem o seu lugar. O dinheiro tem o seu lugar. O dinheiro faz parte da adoração, né? Por isso é tirado as ofertas no culto. Ele faz parte da adoração. Você está ofertando a Deus, né? Veja, então essa era de Esmirna estava ali, as sementes estavam se manifestando de coisas que viriam mais tarde, e elas iriam, né, se manifestar de forma maior nas eras futuras, né? Mas as sementes elas foram plantadas lá na primeira era e elas foram se manifestando. Veja, deixa eu resumir mais um pouquinho aqui. Então, ele fala sobre a sinagoga de Satanás, aqueles judeus que achavam que eram judeus porque eles eram religiosos, eles achavam que aquilo, eles eram donos da verdade, que era somente eles que tinham a verdade, que eles queriam para os céus e que eles eram donos de tudo. E Deus provou que eles não eram nada, destruiu aquele templo e o cristianismo foi espalhado por toda a terra, né? Foi espalhado por toda a terra. Mas aquele templo ficou lá, depois que Jesus morreu, o cristianismo começou, ele ficou lá até o ano 70, até que veio o general Tito e destruiu aquele templo, que não ficou pedra sobre pedra, e tudo foi derribado, cumprindo a profecia de Mateus, capítulo 24. Mas, veja, por quê? Porque aquela mulher no poço perguntou para Jesus: Senhor, nossos pais adoram nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: mulher, é chegada a hora, que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorassem em espírito e em verdade, provando que a adoração verdadeira não ia estar nem em Jerusalém, nem naquele monte lá, onde Davi tinha construído o tabernáculo de Siló, perto de Samaria. Não, veja. Então Jesus, depois ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles. Veja, na página 105 ele diz: e quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. E é como Eva, quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. E agora, você se dá conta que ela realmente quis dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja você, uma vez que ela for enganada a tomar a palavra de Satanás, em vez da palavra de Deus, e então pensava que tudo que ela dissesse estaria correto. Por isso a denominação, tudo que eles fazem, acham que está correto. Mesmo que não esteja na Bíblia, mas porque o pastor fulano falou, está correto. Aí tem uma denominação que diz assim, ó: Deus falou na palavra. Vamos orar aqui, as irmãs cobram aí com o véu na cabeça, vamos orar aqui para Deus dar a palavra. Eles pegam a Bíblia assim e abrem a Bíblia no meio, em qualquer lugar, como um Branham diz que a Bíblia não deve ser usada como tábua mediúnica. O que é tábua de médium? É quando joga umas cartas lá do jeito que ficar lá, do jeito que saiu pedra, não sei, que nunca fui nisso, nunca vi, né?
Mas diz que joga um negócio lá do jeito que ficar e coisa. Não. O mundo nacional pega a Bíblia. Senhor, fala comigo. Pai, abriu aqui. Abre uma coisa lá que não tem nada a ver. Mas ele sempre tem uma desculpa. Porque o Senhor falou que na palavra isso que significa isso. E eles nem sabem o que está falando. Vamos dizer, a Bíblia não deve ser usada para isso. Senhor, fala comigo. Não, a Bíblia não é para ser lida assim. Ela não serve para isso. Esse é um livro sagrado que deve ser tratado com reverência. 20 anos atrás, quando se parava para ler a Bíblia, as pessoas tinham o maior respeito. Hoje, de tantas pessoas falassem, nesse livro tem verdade e tem mentira. E de tanto vinham os falsos pregadores, usando a Bíblia para enganar e tudo mais. E coisas, as pessoas perderam a fé na Bíblia. Já tinham pouco, né? Não dão mais crédito. Mas Isaías 53, ele diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como um raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. Porque Deus está em simplicidade. Amém. E eles querem que esse Deus se manifestando aí com um pregador cheio de poder, gritando, ei, sai! E aí acontece, esse tempo de muitos milagres acabou. Deus agora está tratando com a palavra. Amém. Deus está tratando com os eleitos agora. Mombrana diz que aquele tempo dos sinais, as pessoas eram atraídas, multidões vinham por causa do sinal, porque Deus está preparando eles para pregar a verdade para eles. Amém. Glória a Deus. Enquanto Jesus multiplicou os pães, tinha uma grande multidão com ele, mas quando ele foi ser pregado na cruz, quantos tinham lá? Pedro estava meio de longe, assim, olhando para onde é que estava levando ele. João também, sentou lá fora no pátio, ainda negou ele 3 vezes antes do galo cantar. Pouca gente. Pouca gente. E então, Eva, achando que porque ela disse, Deus tinha que aceitar. Ela disse, alcancei do Senhor um varão. E aquele filho era filho de Satanás. Espiritualmente, mas, veja, fisicamente era filho da serpente. Mas ela quis atribuir a Deus, alcancei do Senhor um varão. Veja, se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão, mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Uma boa semente só pode produzir bom fruto e a má semente só pode produzir mau fruto. E agora cada semente, embora diferente, utilizará a mesma terra, alimento e umidade e a luz do sol, porém produzirá segundo a sua espécie. E observe a história da linhagem de Caim, observe a história da linhagem de Sete, e apenas uma diferença entre elas, a semente original e nada mais. E se você examinar bem atentamente esta declaração de Eva, você notará que ela tinha mais entendimento que a maioria se dá conta. E ela não atribuiu o filho a Satanás, pois isso a teria feito igual a Deus. Teria feito ele igual a Deus. Somente Deus podia criar a célula. E Deus criou o ovo, a célula ovo no ventre de Maria. E Satanás não podia fazer isso. Eva disse isso, Satanás só pôde perverter. Né? E se ele enganou com a semente errada, foi a semente da serpente que produziu Caim. E foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. E aquelas sementes passaram exatamente através do mesmo processo, mas os filhos eram diferentes porque eram de sementes diferentes. Por isso Mombrana vem e separa a coisa. Existe a noiva, o eleito, e existe o povo, o denominacional. Então, essa mensagem veio para que os eleitos recebessem. Aleluia. E cada eleito recebe ela com amor, com dedicação, e luta para viver esta palavra, ter a revelação desta palavra. E é isso que aqui nós estamos fazendo. Porque nós somos da semente original verdadeira. Se nós sofremos, padecemos, é por causa da palavra de Deus. Aleluia. Então o profeta mostra muito aqui nessa mensagem sobre a era, né? Ele fala sobre os pensamentos e os planos de Deus, que eles são eternos, né? Mombrana fala ainda na era de Esmirna que ele não cria em pré-existência de alma, né? Ele não cria em pré-existência de alma, né?
E isso são assuntos que podemos estudar mais para frente, né? Fala da tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, né? A recompensa do vencedor. Em todas as eras havia o alerta e havia também a recompensa, né? Que Deus nos ajude, Deus nos guarde e nos dê força para prosseguir. Então esta mensagem, as mensagens das eras, isto vai nos mostrando que tudo o que aconteceu em cada era, o inimigo ajuntou tudo nessa última e fez uma salada nessa última era. Tudo que foi ajuntado naqueles tempos está agora no tempo do fim para lutar contra a verdadeira semente eleita. Que Deus nos dê graça, Deus nos ajude para que nós possamos prosseguir e vencer. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por seus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, porque Tu vives, nós podemos crer no amanhã. Deus, nos dê graça, Senhor Jesus, para que prossigamos nesta grande batalha, confiando, porque no final do caminho há uma recompensa para cada vencedor, há uma recompensa para cada um que luta nesta grande batalha. Ó Deus de misericórdia, tudo entregamos em Tuas mãos, sabendo que Tu és poderoso para cumprir em nós aquilo que o Senhor tem determinado. Ó Deus de misericórdia, assim como diz aquele hino, Pai, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas física e espiritual também, Senhor. Que a palavra, que esse bálsamo passa sobre nós, ó Pai eterno, e que nós vamos esquecendo as coisas velhas que ficaram para trás e vão enchendo o nosso coração da palavra, de coisas boas de Deus, e o nosso testemunho possa melhorar cada dia, Pai, porque somos filhos do Deus Altíssimo, somos chamados para vencer, fomos predestinados por Ele. Ó Deus de misericórdia, e que cada luta e cada prova, Pai, que vier, nós possamos, Senhor, com equilíbrio, Pai, nesta hora, permanecer por aquilo que é verdadeiro. Se o Senhor permitiu a prova, o Senhor também daria fé para nós vencer essas provas, Pai. O Senhor nos capacitaria, porque o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. Capacita-nos, ó Deus, instrui-nos na palavra, Senhor. Treina-nos, ó Deus, como verdadeiros soldados de Cristo, para lutar esta grande batalha pela fé, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, força para suportar esta hora, porque esta é a hora em que as tentações têm aumentado sobre a terra. Tentação para deixar Cristo, tentação por outra coisa do mundo, tentações espirituais. Mas nós temos uma mensagem que nos dá equilíbrio, uma mensagem que nos mostra o caminho e nos faz ver onde estamos firmados. Meu Deus de misericórdia, guarda o Teu povo, Senhor, livra de todo mal e enche da Tua sabedoria, Pai,
e da tua unção, Senhor, para que esse povo seja guardado, desde o maior até o menor, esteja debaixo desse manto de misericórdia. Se entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, que cada necessidade do nosso meio seja suprida. Se alguém, Senhor, nesta noite que está sofrendo com uma dor, agora repreendemos todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que cada vitória seja alcançada para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje até que Ele venha. Que Deus abençoe. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus.